Paz do Senhor para todos, boa noite. Hoje nós vamos falar aqui um pouco, vamos abordar sobre as ofertas que foram entregues para levantar o tabernáculo. Um texto, Êxodo 25, que é o texto que o Senhor requer dos filhos de Israel, né? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, ou seja, que me levantem, tragam a mim uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Aqui temos uma palavra-chave, que é voluntariamente. Ninguém seria obrigado a ofertar nada, coisa alguma, se o coração não se movesse para isso. E o Senhor diz, né, deles tomareis minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre e pano azul, ou tingido de azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos, madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. Êxodo 25, do 1 ao 7. É uma coisa que nos intriga às vezes quando lemos, também fazemos uma pergunta, né, sobre essas ofertas que foram requeridas. Como um povo que viveu cativo, segundo Estevão, lá no livro de Atos, por 430 anos, não esse tempo todo, mas grande parte esteve cativo, como eles tiveram condições de dar essas ofertas? De onde elas vieram? Nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, antes do Êxodo, né? Há uma relação, uma correlação, um paralelo entre a história de Abraão e o Êxodo. Em Êxodo capítulo 12, devido a uma fome que houve na terra, Abraão desceu ao Egito. Depois nós vamos encontrar acontecendo também com Israel e seus filhos, né, descendo ao Egito por causa de uma grande fome, que foi ali profetizada num sonho que foi revelado a interpretação a José, que seriam 7 anos de fome. Então lá, Faraó ele toma Sara e coloca em seu harém. Então a palavra diz que feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Gênesis 12, 17. E fez Faraó bem a Abraão, quando ele percebeu que era a causa, né, dessas pestes, pragas, exatamente como foi lá, depois será depois no Êxodo, né? Ele deu a Abraão ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, camelos. E a palavra diz, né, e nós podemos ler e confirmar, que quando Abraão ele volta para Canaã, ele volta com muitos bens, volta enriquecido. Com Israel também não foi diferente na história do Êxodo, né? Pois desceu Israel e seus filhos ao Egito devido a uma fome. Conforme a profecia lá, ele seria cativo. Que profecia é esta, né? Vamos ler aqui de novo, né? Então disse o Senhor a Abraão, né? Saibas de certo que peregrina será a tua semente. Estava falando dos filhos de Israel, em terra que não é a sua, aqui ou seja, no Egito. Servi-lo-ás e afligi-lo-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com muita fazenda. Então aqui já estava uma profecia acerca da riqueza que Israel despojaria do Egito, e que parte dela depois seria entregue como oferta voluntária para levantar o tabernáculo. Cerca de 5 séculos depois de Abraão, estava encerrando o tempo do cativeiro de Israel no Egito, e Moisés passou as orientações de Deus ao povo. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas. Aqui a palavra não fala pragas, 10 pragas, mas chama de maravilhas, que farei no meio deles. Depois vos deixará ir,
E eu darei graça a esse povo, ou seja, aos filhos de Israel, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, de ouros e vestes, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis o Egito. O despojo é uma palavra geralmente usada após uma vitória, né, numa guerra. É Êxodo 3, 20 a 22. E no Êxodo, quando eles estão se preparando para realizar a Páscoa, o Senhor ele fala mais uma vez com Moisés, né? Agora fala aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho e a cada mulher peça à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. Êxodo 11, 12. E no Êxodo, praticamente em si, que é no capítulo 12, e fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouros e vestes. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes. Na realidade, tiveram que dar, né? Foram obrigados, até por pagamento do período que eles passaram lá servindo sem nenhum tipo de salário. E eles despojaram os egípcios. Êxodo capítulo 12, versos 35 a 36. Então aqui vemos uma figura ilustrativa representando, né, a Páscoa, quando o cordeiro ele foi sacrificado, o seu sangue aspergido nas vergas e ombreiras das portas, e naquela mesma noite o Senhor ele trouxe mortandade sobre os primogênitos do Egito, e que quando eles viram que em cada casa havia um morto, eles mesmos se apressaram a mandar que o povo de Israel saísse, né? E vamos falar agora então um pouco sobre essas ofertas, o seu simbolismo. É claro que não são todos os simbolismos, nem todas as ofertas, porque não teríamos tempo viável para isso, né? As ofertas que foram usadas para edificar o santuário, ou a tenda da reunião, chamada de Amishkan, comumente chamado por nós de tabernáculo, né? Um é santuário e o outro é habitação, né? Então, ouro, prata e cobre. A palavra cobre em hebraico está aqui, ó, nehoshet. Ela foi traduzida em alguns textos bíblicos por bronze e também por cobre. Então, cobre, bronze e latão, e latão é a mesma palavra, nehoshet. Então tem traduções que traz cobre, outras trazem bronze, outras trazem latão. Dependendo, vai lá, dá uma olhadinha no hebraico, se for nehoshet, é cobre. Então esta é a oferta que tomareis dele, né? O ouro, prata e bronze, né? O ouro ele é citado já logo no início da Bíblia, né? No livro de Gênesis, no Éden, sobre a terra de Havilá, que estava próxima ali ao jardim do Éden, que ali havia ouro. No final, aqui no Éden, no Gênesis, a gente encontra o ouro, e também nas ruas da Nova Jerusalém, lá no final em Apocalipse, o ouro. Alguns cientistas eles dizem que o ouro ele veio, né, do espaço num período passado, quando a Terra foi bombardeada. Então o ouro foi trazido de fora. Por isso muitas vezes alguns falam que o ouro ele representa aquilo que é celestial, né? Representa a realeza, nobreza, riqueza, poder, glória, a divindade, relacionado com o que é celestial. Porque nós vemos no céu com divindade e glória, porque vemos nos palácios, nas pirâmides, nas tumbas dos faraós que foram encontradas com grande riqueza em ouro, né? A prata, usada em moedas, era usado nos ciclos, né, ou moedas, que foram usados como resgates dos levitas e dos primogênitos, e essa prata que foi usada como resgate, ela vai ser usada para fazer os capitéis das colunas, colchetes ou ganchos, e também as bases da tenda em si, né, lá do tabernáculo, que era coberta pelas 4 cortinas. Então ela simboliza também, né, a nossa redenção. José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus por 30, e Zacarias 11:13 fala de um belo preço pelo qual ele foi vendido, né, que são as 30 moedas de prata. Esse é o preço da nossa redenção. Não é prata em si, nós vamos ver aqui abaixo no texto, né?
Então, o cobre, bronze ou latão, que é a palavra hebraica nehoshet, ou nehoshet, fala de juízo, justiça, pureza, julgamento, porque ele está relacionado com o altar, principalmente o altar dos holocaustos, onde ali o pecado ele era extinguido, onde o homem, através do poder do sangue de um animal vertido, que depois era sacrificado ali sobre aquele altar, o homem ele encontrava pureza no julgamento, a absolvição, e voltava purificado para a sua casa, né? Em Apocalipse, capítulo 1, nos pés de Jesus glorificado, lá é a palavra, a tradução de latão, né? Mas é a mesma coisa. Nas bases das colunas do Templo de Salomão, nas duas colunas, né, uma chamava Boaz e a outra Jaquim, a pia ou a bacia do tabernáculo também foi feita de bronze, cobre ou latão. Se aparecer um ou outro, não tem problema não. Mas nós não fomos resgatados, aqui Pedro fala, né, em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Tudo que você está vendo aqui é corruptível e usado também, infelizmente, para corromper e corrupção. Como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas fomos resgatados, olha que lindo, pelo precioso sangue de Cristo, que vale muito mais do que ouro, prata ou bronze. Fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, né? Glória ao Senhor por isso, porque nós não somos salvos pelos nossos bens, mas é pela graça que somos salvos, não por meio das obras ou daquilo que alguém possa pagar em ouro, prata e bronze, mas fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, né? É pela graça que somos salvos, por meio da fé, não pelas obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, né? A graça de Deus. Um pouquinho mais sobre o bronze, latão ou cobre. Ele estava nas bases das 60 colunas do átrio, que cercavam o pátio do tabernáculo. Todos os seus pregos e estacas que mantinham essas colunas em pé, eles eram também de bronze, cobre ou latão. Os antigos não faziam muita diferenciação. A gente sabe que nossos queridos irmãos físicos e químicos vão achar aí uma diferença, mas para eles não havia. O Senhor não estava preocupado com ciência, mas com fé principalmente, né? No altar dos holocaustos, nas suas varas ou varais que sustentavam, no crivo, que era uma tela que tinha dentro, na metade do altar, no lado de dentro, que fazia separação, né, da cinza que caía com aquilo que era o holocausto que havia sido consumido. E todos os seus utensílios que estavam em torno do altar do holocausto eram feitos de cobre ou de bronze. A pia ou bacia, que era onde era realizada a lavagem dos pés e das mãos dos sacerdotes e do sumo sacerdote, eles foram feitos dos espelhos das mulheres. Aqui vemos um espelho de cobre, como as mulheres usavam antigamente no Egito. Esse texto pode ser encontrado em Êxodo capítulo 38, verso 8. Também solicitou o Senhor, né, pano azul, púrpura e carmesim. Talvez apareça um pouquinho diferente aí da sua tradução, é porque eu uso muito a minha Bíblia hebraica, que é a Bíblia traduzida direto do hebraico para o português, ou a Torá, que é uma Bíblia também, que na realidade não é a Bíblia, é só os 5 primeiros livros de Moisés, e como eles foram escritos por judeus para judeus, então eles trazem um pouquinho de diferença, né? Então essas 3 cores, né, nos quais elas eram usadas para tingir linho, ou peles, ou panos, né? Essas 3 cores, mais o linho, eram usados pelos ricos, pelos nobres, pelos reis, pelos sacerdotes, representando-lhes autoridade, glória e realeza. Era muito difícil, né, a extração. Hoje em dia não, você vai numa indústria ou chega numa tinturaria, numa lavanderia e manda tingir aí uma roupa de uma outra cor, e ainda sai caro, mas não era como naquela época, né? Que era muito caro devido à escassez e à pouca quantidade, né, que era retirada às vezes de um molusco ou de um inseto para que pudesse fazer esses tipos de cores, né, o azul, a púrpura e o carmesim, né. Então a cor azul celeste, né, a púrpura e o carmesim eram obtidos através da extração das glândulas de moluscos
caracóis, tipo murex, trúnculos, nós vamos ver daqui a pouco, vão aparecer alguns, né? Então sua pesca em águas profundas ali do Mediterrâneo tornavam caríssimas essas tinturas. Somente os mais abastados podiam adquiri-las. É só ver lá em Atos capítulo 16, Lídia, né, vendedora de púrpura, eram pessoas que lidavam com esse tipo de pessoas, né, de classes sociais, né, dos sacerdotes e dos mais abastados. O carmesim também era obtido através da extração de kermix ou kermix, a gente vai ver aqui à frente, né, um pequeno verme encontrado em algumas vegetações. Na época do descobrimento do Brasil, né, o carmesim, o vermelho, era extraído do pau-brasil. Né? Brasil vem de cor de brasa, né? Vermelho, cor de brasa. Hoje em dia tem tintura de tudo quanto é tipo. Né? Então este vermezinho ele tinha que ser amassado para extrair ali um líquido muito semelhante ao sangue. Esse texto aqui vai aparecer algumas vezes, porque kermis, ou kirmis, que significa verme, a palavra diz lá em Salmos, apontando para Cristo como homem na sua humanidade. Né? Eu sou verme, não homem, é o próprio dos homens, desprezados pelo povo. Aí é bom fazer uma leitura lá em Isaías 53, que fala desse nosso Senhor sendo pisado, amassado, moído, que lá no jardim, no Getsemane, como homem, diante da sua angústia, pela qual ele passaria na cruz, a palavra diz que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Né? Fala um pouquinho aqui da paixão, do sofrimento de Cristo pelas nossas vidas. Paixão no sentido de dor. Então aqui, os três tipos de cores. Né? Hoje tem variações mais fortes e também dependia da quantidade, né? Do corante, da água e da exposição à luz. Às vezes os locais de águas com um pouco ou menos outros tipos de minérios e sais fazia com que a tintura ela tornasse assim, mudasse um pouquinho a sua nuance. Né? Essas três cores mais o linho, né, eram usados pelos nobres, está no slide anterior. A púrpura, bolinos brandares, tem uns nomes difíceis aqui, né? Hexaplex trunculus, o azul violeta, e a Thaís aemastoma, que era o vermelho intenso, semelhante, né, ao sangue. Vamos ver aqui de onde eles eram extraídos. Aqui você vê três tipos, né, de caracóis, né? Aqui só mostra a frente e o fundo, né, a abertura. Então esse aqui extraía a púrpura, este aqui, o hexaplex, né, o violeta, e o vermelho intenso por esse aqui, ou pelo kermix. Está vendo aqui um vermezinho pequenininho, preso nos galhos de uma planta? É só você apertar ele, ele já solta uma tintura, que quando ela bate em qualquer tipo de tecido, ela mancha de uma forma tal, tanto essa quanto aqui esse outro vermelho intenso, que era praticamente impossível, né, limpar. Né? Depois daí que eu fui descobrir, né, porque que a palavra nos diz, né? Vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ou ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancas como a lã. Tanto essas tinturas, praticamente, né? Que só fala duas, né? A escarlata e o carmesim, se caísse uma gota só, num tecido branco, ela manchava. E assim também é o pecado, né? Num tecido branco que fala da santidade, quando ele bate, ele mancha, ele alastra, ele é praticamente impossível de ser embranquecido, mas nós somos lavados e embranquecidos no sangue do Senhor Jesus. Quem são estes que vêm de vestes brancas? Aí lá no livro de Apocalipse o anjo responde, né? Estes são aqueles que lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Glórias ao Senhor. Então é um detalhe bastante interessante aqui o que diz Isaías, né? Tanto, né, o escarlata, né, o vermelho, né, que também é vermelho, e o carmesim também. O escarlata também às vezes está relacionado com a púrpura, eu achei aqui no dicionário. Mas quando eles batiam em qualquer tipo de tecido, era praticamente impossível limpar. Mas só o poder do sangue de Jesus nos limpa. Aqui o hexaplex trunculus, né? Ele aponta para, quando ele fala do azul celeste, ele está relacionado então à divindade de Jesus
em especial no Evangelho de João, vai aparecer aqui, daqui a pouco. Né? Como a Bíblia em hebraica diz azul celeste, né? Isso é relacionado ao céu. E a palavra diz que o céu é o trono de Deus. Está aqui em Isaías 66:1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. E é o descanso, estrado onde está o descanso de meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Então o céu é o trono. Então fala da divindade, mas também fala da glória e da majestade de Deus. Então aqui nós chamamos, né, quando um simbolismo ele tem mais de um significado, nós dizemos que ele é polissêmico, poli de muitos, sêmico de significados ou sentidos. Então na Bíblia alguns símbolos eles são polissêmicos. Por exemplo, o Espírito Santo ele é representado pela água, pelo fogo, pelo óleo, pelo vento. Então são vários, ele é polissêmico, né? E o Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103:19. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus dos céus não lhe pode conter, né? A oração de Salomão, né? Então aqui o céu, o azul, está muito relacionado ao Evangelho de João, que mostra Jesus como Deus, e nas cartas João ele vai falar sobre isso, que nós temos que confessar que Jesus veio em carne. É o divino Deus, mas também homem. E nós vamos ver muito isso nos Evangelhos. Né? Jesus se mostrando homem na sua humanidade, chorando, sofrendo, suando sangue, se entristecendo, mas também vemos muito, né, da sua divindade. Né? Um exemplo simples, né? Quando o seu amigo Lázaro morreu, Jesus chorou, isso é a humanidade. Mas logo em seguida, quando ele ressuscita Lázaro, é a divindade, é o poder celestial. Jesus, quando está na travessia do mar, que os discípulos o colocam lá na popa, sobre uma almofada, e ele dorme, é a sua humanidade. Mas quando ele desperta e repreende o vento e as ondas, aí já é a divindade. Né? Isso vai aparecer, né, em várias passagens dos evangelhos, humanidade e divindade. Aí o hexaplex trunculus, né, o azul-violeta. Então o Senhor falou a Moisés, fala aos filhos de Israel, que lhes porás nas bordas das vestes, nas franjas, pelas suas gerações. Nas franjas das bordas porão um cordão azul. Aqui tem uma veste, alguns chamam de talit, tsitsi, e os homens judeus eles usavam esse tipo de azul nas bordas das suas vestes. Por isso, muitos dizem, né, que quando aquela mulher que está com fluxo de sangue, ela diz, se eu tão somente tocar nas orlas das vestes, eu sararei. Porque o azul fala do amor, mas também fala dos mandamentos do Senhor. E nós somos curados, né, pela palavra do Senhor. Né? Aqui a púrpura falando da realeza no Evangelho de Mateus. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre a porta, falando sobre os símbolos e os tipos, né, de cada um dentro dos evangelhos. Né. Aqui, mais uma vez, né, a escarlata ou o carmesim, já passamos, já vimos isto, né, também. Depois você dá uma paradinha aí, printa, dá um pause e leia. O linho também fala da humanidade e da santidade de Jesus. Nós vamos encontrar lá no Evangelho de Lucas. Né. Algumas características do linho, né. Ele é menos propenso a agarrar a pele, por ser um tecido mais grosso, então ele não mostra contornos, carne. O sacerdote, inclusive, tinha que usar uma cerola, né, ou uma calça de linho por debaixo, né, das suas vestes. À medida que ele resseca, ele se torna frio, ondulado, e de modo que a pele é continuamente tocada por uma superfície fria, ou seja, ele traz um certo refrigério, né? Mas não deixa marca. Né? Ele não estica, ele é mais resistente, né, à abrasão, né, tanto ao frio extremo quanto ao calor extremo. É muito durável, forte, tudo isso aqui está ligado, né, à santidade e à santificação. Né? Um dos poucos tecidos, né, que é mais forte molhado do que seco. Né?
ele resiste a traças, besouros, por isso ele foi usado lá, né, nas vestes dos sacerdotes e também na cortinada que cercava o átrio, né, ele é mais resistente, assim deve ser a nossa santidade. Né? Ele é fácil de cuidar e requer, porque ele resiste às sujeiras e manchas. Logo que qualquer sujeira bate nele, é identificado. Então você vai lá, limpa. Quando você sentiu qualquer sujeirinha, é só clamar pelo poder do sangue de Jesus e você será limpo. Né? Ele pode resistir às altas temperaturas, à retração inicial, né? A retração inicial apenas moderada. Né? Aqui algumas coisas sobre a confecção do linho lá no Egito. A semente, ele sendo plantado, ele sendo cortado, exatamente como Jesus, né? Ele foi plantado como homem, ele cresceu, Isaías diz que ele foi cortado da terra dos viventes. Aqui tem os processos, né? Ele é plantado, ele é colhido, ele é seco, depois ele é batido, é só em Isaías 53, gosto muito desse capítulo, né? Ele é batido até se transformar num fio, e depois ele é lançado no tear, e ele é feito esse tecido. O linho fino torcido, que representa a santidade, sobre santidade, você quase não vê espaço. Os nós são muito próximos um do outro, né? Esse é o linho fino torcido. Ele é mais brilhoso, inclusive, e ele não é transparente, ele não deixa ver aquilo que está por dentro. O carmesim, já falamos sobre isso, que a Thaís, a hemostatona, toma, né, aqui, ó, hematos, né, que fala, é de sangue, né, hematose, né, então é de hematos, de sangue. Aqui o quermes, ou kermes, ele está relacionado ao sangue de Jesus, mas está relacionado também ao sacrifício, no Evangelho de Marcos, principalmente. É claro que você vai encontrar nos 4 evangelhos, mas num tem uma ênfase maior, né? Aqui o texto que eu já citei, né? Posto que em agonia orava intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A humanidade de Jesus. Logo em seguida, a sua humanidade vai ser aí provada quando ele morre na cruz, mas a sua divindade mais uma vez surge quando ao terceiro dia Jesus ressuscita dentre os mortos. Né? Os pelos de cabras simbolizavam a durabilidade, imutabilidade. Eles não se deformam, mantêm sua forma estrutural. Por serem brancas, simbolizam pureza, santidade, testemunho imaculado, vida ilibada. Um bom testemunho, tanto para os que estão fora quanto para os que estão dentro. Né? Aponta para Jesus, um homem perfeito, o qual não cometeu pecado, e nem na sua boca achou engano. 1 Pedro 2, 22. Era a segunda cortina que ficava abaixo da cortina de pele de carneiro, tintas de vermelho. Essa cortina ela pendia para trás do tabernáculo. Ou seja, quando nós passamos, aqueles que olham por nós, né, pelas nossas costas, eles veem a santidade, é o testemunho que nós deixamos por onde passamos. A pele de carneiro, tintas de vermelho, o carneiro fala do substituto, né, de Jesus. De Isaac, lá no Monte Moriá, ele aponta para Jesus, né? Então ele era usado como holocausto, é só olhar lá em Levítico, a partir do 1º capítulo. O seu sangue foi usado na consagração de Arão e de seus filhos, Êxodo 29 ou Levítico capítulo 8. Não coloquei aqui, mas também está lá. O carneiro é um macho adulto, e até 1 ano ainda ele é cordeiro. Estava vestido de uma veste tingida ou salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, mostra Jesus, aquele que verteu o seu sangue pelas nossas vidas. A pele de texuga, eu botei aqui a palavra que inclusive aparece na minha Bíblia hebraica, que é terhashim, hebraico se escreve e se lê, da direita para a esquerda, terhashim. Então, terhashim tem tradução incerta, né? Pode ser texugo, um antílope ou até mesmo um animal marinho. Vai depender da sua tradição, você vai ver pele de animal marinho ou texugo. Antílope é menos comum, mas era um animal encontrado, né, em grande escala, né, no território africano, de onde vieram, né, os filhos de Israel. Ele simboliza, né, a resistência,
às intempéries, tipifica Jesus como um homem, Isaías 53, né, o verbo que se fez carne, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, beleza alguma víamos para que o desejássemos. Aquele que venceu, né, por se assemelhar muito à cor do deserto, era a cortina que cobriu o tabernáculo, ele ficava praticamente camuflado, sendo visto de longe, né? E as cortinadas de linho também, né, no entorno do pátio ou do átrio, também era muito semelhante à areia do deserto. Quem quisesse conhecer os detalhes do tabernáculo tinha que se aproximar. Quem quiser conhecer mais de Deus tem que se aproximar dele. E só nós nos aproximamos pelo novo e vivo caminho, somente pelo sangue de Jesus. Ela foi usada na quarta cortina, que é a cortina que está acima. Quando falarmos sobre as cortinas, vocês vão ver a sequência, né? A primeira é que está sobre o tabernáculo. A quarta é que está por cima de todos, era que era vista por todos, né? Era a cortina que cobria, né, a casa de ouro, né? E farás também a porta da tenda, né? As tendas, esse material azul, a púrpura e o carmesim foram usados na porta de entrada da tenda. Aqui eram 5 colunas, e lá dentro, entre o santo e o santíssimo lugar, eram 4 colunas, azul, púrpura e carmesim, com querubins. Eu que criei essa cortina. Como eu não vi como era a cortina lá e ninguém viu, elas ficam muito por aquilo que é a concepção do artista, né? Eu só dividi aqui, né? O azul, a púrpura e o carmesim, e botei os querubins. Eram 4 colunas e as bases ali já eram de prata, né? A madeira, falando mais uma vez da humanidade de Jesus, ela tinha a sua base de bronze, ou cobre ou latão, como Apocalipse capítulo 1. Ela tinha um capitel e as suas faixas eram de prata. Eu recomendo que você leia toda a armadura de Deus em Efésios, né? Capítulo 6. Nós vamos ver que essa coluna, ela fala de um valente, ela fala de um de nós, que está ali sustentando, né, a santidade, né, a santificação, não permitindo que o mundo, aquilo que está fora, entre dentro daquilo que é o tabernáculo, né, a comunhão, né? Então eram 60 colunas, né? Interessante, né? E a palavra diz lá em Cantares 3:7, né? Eis que é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao seu derredor. Então é um valente, né? Ele está revestido de toda a armadura, ele está calçado na preparação do Evangelho da Paz, o capacete da salvação, ele tem a espada do Espírito, mas todos nós somos homens, né? Mas estamos aí sustentando e lutando pela salvação. Aqui são as madeiras, praticamente da tenda. Elas eram madeira de acácia ou de cetim, que fala também da humanidade, e revestidas de ouro, que falam então da santidade e da divindade de Deus. Eram 5 traves, né? O 5 está falando daquilo que sustentava, né? E nós somos sustentados pelo ministério de Jesus Cristo, né? Aqui nós vamos ver, né? Unida na doutrina dos apóstolos, né? E também pode-se ver Efésios 4, 11 e 12, que são 5 ministérios. E interessante que do lado externo cada coluna tinha uma base, e do lado interno cada coluna tem 2 bases, é base de prata, né? As colunas externas estão com base na justiça e as colunas internas com base na salvação, na redenção. O azeite de oliva, que era o azeite da consagração. Isso aqui eu vou deixar para a próxima, senão vai ficar muito grande, né? Então, a forma como o azeite era feito, prensado ou moído ali as azeitonas, depois o óleo da santa unção, e também isso aqui, né, que fala do incenso. Gente, vou parar, senão fica muito grande. Recomendo vocês também pararem, a cada 10 minutos para, volta depois, porque a gente acaba dispersando, né, e a concentração ela acaba atrapalhando. Tá bom? Um abraço a todos, Pai do Senhor Jesus, até a próxima.